eu, oriundo da advocacia, eu sei que a advocacia espera conduta de acordo com a ética. Eu também venho trazer uma penalidade pecuniária de 1% sobre o valor atualizado da execução ao patrono da parte contrária, em razão da atitude antiética e de ferir os princípios. Em 2 processos julgados hoje, a 6ª turma do TST descobriu, pegou no pulo o advogado num processo, a advogada em outro processo, inventando jurisprudência que não existe para justificar a divergência jurisprudencial. Num dos processos, o advogado chegou ao desatino de inventar uma orientação jurisprudencial, uma OJ 463, que não existe no TST. Mudou no corpo do recurso o conteúdo da súmula 326. É claro que o ministro não vai passar desapercebido nesse tipo de situação. Eu não sei o que é pior, se é a inteligência artificial ou se é a burrice natural, porque é claro que uma situação dessa, seja com IA, seja por má fé deliberada do advogado, é óbvio que não vai passar no julgamento. E houve condenação nos 2 casos da parte em litigância de má fé, 10%, e ainda impôs-se multa de 1% ao advogado, e foi responsável técnico pela lambança ocorrida no recurso. Num dos processos, a execução era de mais de 2 milhões de reais, então a multa apontada para a parte foi de 200 mil reais e para o advogado de 20 mil reais por ter praticado o mal feito, além de ofício para a OAB, Ministério Público, para apuração de outras consequências processuais. A seguir, eu estou deixando aqui no vídeo alguns trechos principais dessa decisão. Assista e deixa aí nos comentários o que você pensa desse tipo de situação. A IRR 2744, dígito 41, 2013. Fabrício. Eu preciso destacar que a parte, nas razões de agravo de instrumento, alega a existência de julgados dessa Corte em sentido diametralmente oposto a fundamentações e entendimento da jurisprudência presente no voto. Segundo o agravante, decisões em agravo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 2018 e agravo 1002, 78 de 2017, tendo sido respectivamente julgado pela ministra relatora Maria Helena Malma, da 2ª turma, e da 4ª turma do ministro Cláudio Brandão, após uma minuciosa pesquisa na Coordenadoria de Cadastro Processual do TST, e eu junto certidão, não houve qualquer atuação nessa corte, nem em local nenhum do sistema de justiça da Justiça do Trabalho, nem em 1º grau, nem em 2º. Dessa maneira, constata-se que a verdade nessas emendas, com conteúdos transcritos, elaborados pela própria parte, não corresponde aos julgados TST, o que é muito grave. Há um dolo processual inequívoco pela parte de criar fundamentação ficta e ainda utilizar indevidamente os nomes do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, no caso a ministra e o ministro, a ministra Malma e o ministro Cláudio Brandão, como forma de amparar a admissibilidade do recurso. Além de desrespeitar os deveres de veracidade, lealdade, expediente representa o uso abusivo do sistema recursal na finalidade de obter benefício indevido, pela tentativa de estrancar um recurso. Nesse contexto, com invenção dolosa de processo e jurisprudência no Tribunal Superior do Trabalho, configura flagrante incompatível com o dever da boa-fé, devendo ensejar a aplicação de penalidades. Eu trago várias aqui, senhor presidente. O artigo 77 foi desrespeitado, 80 do CPC, 793, aplicando, então, a multa de 10% na execução à parte. E, por fim, considerando que o patrono, parte da executada, interpôs o agravo de instrumento, indicou emendas e julgados fraudulentos, e é quem tem a direção técnica do recurso, que não integra um repositório, o repertório oficial do tribunal, e teria que trazer e conferir verossimilhança à tese recursal, é uma conduta incompatível com os deveres da Lei 8.906, do Estatuto da Advocacia, bem como os deveres de lealdade e boa-fé, ferindo também o princípio da cooperação e todas as normas. Então, com base
nestas questões principiológicas. E, no caso eu, oriundo da advocacia, eu sei que a advocacia espera conduta de acordo com a ética e confia que a sociedade, em especial em reconhecimento, a única profissão que está na Constituição, no artigo próprio, 133, o advogado tem um artigo para definir, dizendo que ele é indispensável à administração da justiça, que somente pode alcançar com acatamento dos princípios da boa-fé, ética e lealdade. Então, dessa forma, em razão dos preceitos do artigo 5º e 6º CPC, que trazem como fundamentos o processo e a questão da boa-fé, da conduta ética do patrono, eu também venho trazer uma penalidade pecuniária de 1% sobre o valor atualizado da execução ao patrono da parte contrária, em razão da atitude antiética e de ferir os princípios. Determino também expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Santa Catarina, e ao Conselho Federal do OAB, para a ciência e a adoção das providências que entenderem cabíveis, devendo ser encaminhadas para tanto cópias integrais do agravo do instrumento interposto. Também bem como expedição ao Ministério Público, a desrespeito aos documentos oficiais, aos julgamentos oficiais e à jurisprudência que vem sendo trazida por essa Corte. Então, por isso, peço esse destaque espontâneo. Também, no mesmo sentido, eu peço destaque espontâneo para o processo. Presidente, o ministro Fabrício, só concluiu o julgamento, então, desse, né? Pronto, então, suspendemos aqui o julgamento desse. Porque a diferença é que no próximo, o advogado cria súmula IOJ. 516/74. Trata-se de um agravo de instrumento contra a decisão de admissibilidade, quanto em tema de indenização de danos morais, e no exame das razões do agravo, verifica que a parte não apresentou argumentos direcionados, preenchendo os requisitos do 896. Mas também traz aqui a criação da orientação jurisprudencial 463 do TST, que não existe, enquanto a súmula 326 do TST, que fala sobre prescrição total da pretensão de complementação, ele traz com outra redação. Então, inexiste o dissenso jurisprudencial e eu trago uma fundamentação muito parecida às questões relativas ao desrespeito, ao abuso do sistema recursal, com finalidade de obter questões próprias. Mas eu acho uma coisa muito grave que eu quero destacar. O julgador, ele, ao chegar a um ponto de julgamento, seja em primeiro grau, nos tribunais regionais ou aqui, ele passa por toda uma formação de estudo, de convencimento, e é alterado o pensamento, a convicção desse julgador, trazendo para uma peça oficial, distorcendo um documento oficial ou um repositório oficial, aonde gostaríamos que a jurisprudência tivesse sedimentada para dar garantia jurídica, transformando isso em nada. Como já disse uma vez o ministro Cláudio Brandão, analisando emendas que não correspondiam à realidade, ele diz: o processo é falso, só é verdadeiro aqui o nome de algum relator. Então, o teor é falso, o número é inexistente. Então, são essas questões que eu trago, também imputando multa à parte e obrigação pecuniária também a quem deveria ter o dever de conduzir tecnicamente esse processo, oficiando também as mesmas partes, o MPF e a Ordem dos Advogados do Brasil. Ministro Fabrício, ministra Cátia, salvo se Vossa Excelência se opuser, nós estamos julgando os dois processos. Não, presidente, eu acompanho e acho que é importante a divulgação nas redes sociais, porque esse julgamento tem um efeito pedagógico também, né? Então, acaba que nós vamos contribuir nesse tópico. Em recente reclamação, o ministro Cristiano Zanin, no processo 78.890, também configurou como má-fé processual um caso similar, entendeu como temerário, seria o artigo 80, inciso 5 do Código de Processo Civil, porque ele entendeu como uma forma deliberada de falsear um contexto jurídico da ação e, portanto, caracterizaria a má-fé.
É claro que nós já sabemos o que vai ser dito, que houve um equívoco na citação da súmula, que não se trata dessa questão. Então, eu acho super importante que a matéria seja divulgada para que haja todo um efeito pedagógico. Obrigada, presidente. Senhor presidente, ministra Kátia, eu deixo com clareza que não se trata de erro material, que não se trata de equívoco, mas de completa adulteração e criação de conteúdo. Eu acho que é um ato atentatório à própria advocacia, porque nós caminhamos bem quando, por exemplo, substituímos a necessidade do advogado autenticar cópias que estaria juntando ao processo com a declaração do advogado de que aquelas cópias eram autênticas. Era uma relação de confiança que se estabelecia com o advogado. E, ao mesmo tempo, nós temos a súmula 337, nós temos alguns dispositivos do CPC e da CLT que exigem uma identificação da fonte jurídica em que estaria aquele aresto divergente, como se fosse possível que um advogado trouxesse à consideração da Corte uma jurisprudência falsa, uma jurisprudência mentirosa, uma jurisprudência que não existisse. E, infelizmente, a gente encontra, como a ministra Kátia disse, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e agora aqui, 2 processos em uma só pauta, em que, desafortunadamente, há essa conduta de se criar jurisprudência, né, para se tentar aparelhar uma tese a partir de uma fraude. Esse comportamento não é um comportamento condizente com a advocacia que nós conhecemos e, portanto, eu penso que todas as providências que foram levadas estão sendo recomendadas pelo ministro Fabrício, com o endosso da ministra Kátia, também deve mesmo, né, ser adotadas. Estamos todos de acordo e a turma, por unanimidade, decide nos termos do voto do eminente relator, tanto no 516 de 74, quanto no 2744 de 41. Como a ministra Kátia Arruda destacou no voto dela, esse tipo de decisão deve ser levada às redes sociais para divulgação como um alerta de que o advogado tem que ter zelo, tem que ter cuidado para que esse tipo de situação de profunda deslealdade, má-fé, fraude processual não aconteça. E se esse conteúdo foi relevante para você, siga o trabalho notável, porque aqui todos os dias tem conteúdos práticos que ajudam a sua advocacia, em especial nos recursos perante os tribunais superiores.